Estamos vivendo um período muito importante, que é o Setembro Amarelo. E isso precisa nos dar um alerta sobre a importância da saúde mental. O CIMEP, Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí, está lançando a campanha Saúde Mental em Foco. E nós vamos conversar a respeito desse assunto com nossos entrevistados aqui no estúdio do Jornal do Piauí. Estou recebendo o doutor Samuel. Samuel, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Jornal do Piauí. Boa tarde, Joel. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com a população sobre esse tema que é tão importante. E além do doutor Samuel Rego, tem o Igor Santos, que está aqui também para participar com a gente, estudante, de medicina. Tudo bem, Igor? Exatamente. Muito obrigado. Queria agradecer pela oportunidade e o convite de estar aqui para falar desse tema. Bom, primeiro que a gente sempre coloca este assunto como um assunto difícil de ser tratado, doutor Samuel. Como é que a comunidade de medicina, o Sindicato dos Médicos, abordará ou pretende abordar esse tema sem mexer em questões sensíveis à própria sociedade? Bom, então, o Sindicato dos Médicos, ele tem um programa, que é o PEC, Programa de Educação Continuada, que a gente já vem desenvolvendo há muitos anos aqui em Teresina, em todo o estado do Piauí, trazendo cursos, palestras, formação, não apenas para médicos, mas para a sociedade em geral. E agora, dentro do PEC, nós desenvolvemos um braço, que é o CIMEP Comunidade, que visa aproximar o CIMEP da sociedade. E dentro desse projeto, nós fizemos aí uma parceria com um grupo de estudo em extensão da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, juntamente com estudantes de medicina, onde nós estamos patrocinando, incentivando aí esse programa de educação sobre saúde mental. Então, como é que nós fazemos esse trabalho da forma como você colocou, sem tocar nos pontos sensíveis? Nós falamos da valorização da vida. Eu acho que esse é o ponto mais importante, A gente sabe nos estudos que pessoas que têm ideação de morte, elas não querem morrer, elas querem se livrar de uma dor, elas têm uma dor forte e muitas vezes não foi ensinado a ela falar sobre essa dor, ela ter como conversar sobre esse assunto, receber um aconselhamento. Então, de forma intuitiva e de forma errada, ela vê muitas vezes a morte como se fosse a única solução para aquele problema e nós estamos aí junto com esse trabalho, sensibilizando a população para que ela desconstrua essa ideia errada e que ela aprenda a falar sobre os seus problemas, sobre as emoções, sentimentos, conflitos e encontrar soluções que possam ajudar ela a enfrentar essas dificuldades de uma forma mais saudável, de uma forma positiva. E aí, antes de eu conversar com o Igor, como é que vocês observaram que a parceria com os estudantes de medicina e esse trabalho de extensão do FUDEPAR poderia ajudar, somar nessa proteção à saúde mental? Exatamente. Nós percebemos que muitas vezes há uma certa dificuldade de fazer esse tipo de trabalho com os profissionais médicos devido exatamente à grande ocupação, que além da profissão tem família, filhos, enfim, são muitas demandas. E os estudantes, nós percebemos que haveria ali um interesse acadêmico de aprendizado, mas também um interesse de estar na prática, aplicando conceitos que eles estão vendo lá na universidade. Então, foi uma parceria, assim, maravilhosa, porque eles têm disponibilidade, eles têm energia, e eles estão dispostos a se doarem nesses projetos que, obviamente, vai trazer um ganho enorme para a sociedade, mas para eles também está trazendo um ganho, onde eles estão aprendendo na prática, exercitando ali a sua humanidade, não apenas conceitos teóricos, mas na prática, vivenciando ali a dor das pessoas, a angústia das pessoas. Afinal de contas, o médico, ele é um cuidador, uma pessoa que é treinada para cuidar de outras pessoas e não se tem como se aprender isso em livro. Nós precisamos realmente estar na prática, ali vivenciando, essa situação e, de alguma forma, também trazendo aí uma grande contribuição para essas pessoas que estão fazendo parte do projeto, estão sendo atendidas nesse projeto. Bom, Igor, vocês receberam o apoio do Sindicato dos Médicos do CIMEP e o trabalho que vocês têm lá, intitulado Desestigmatizando a Dependência Química, a Humanização do Cuidado. Como é que funciona esse trabalho, exatamente? Bem, o nosso projeto de extensão ele está vinculado à Universidade Federal do Delta do Parnaíba e ele visa justamente extrapolar os muros da universidade e levar o conhecimento para a comunidade na qual ela está inserida, não é? Então, qual foi o público-alvo que nós escolhemos para realizar essa ação?
foi a comunidade da Lagoa do Portinho, que está localizada na nossa planície litorânea, na zona rural de Parnaíba, e a Casa das Samaritanas, que é uma instituição filantrópica que atende mulheres em situação de vulnerabilidade social e dependência química, né? Então, a gente conseguiu trabalhar essas temáticas com a população diretamente por meio de oficinas e atividades lúdicas, né, e dinâmicas, justamente para, por meio de um bingo, que nós elaboramos o Bingo da Saúde Mental, né, que é uma atividade que nós podemos entrar em contato com a população de uma forma simples e direta, né, e trabalhar essas temáticas relacionadas à saúde mental, né, como, por exemplo, a importância da atividade física, a importância de uma alimentação balanceada, de uma boa qualidade de sono, de manter boas relações, né? Então, eu queria dar uma olhadinha aqui no material claro. de vocês, só para a gente mostrar aqui direitinho, aqui para a câmera do Edivan. Esse aqui é o Bingo da Saúde Mental, não é isso? Exatamente. Todos juntos por uma saúde mental de qualidade. Como é que funciona qual o conceito por trás do Bingo da Saúde Mental? Bem, assim, é uma atividade mesmo para ser bem interativa. Nós aplicamos ela num grupo de escolha e acolhimento, na sede de moradores da comunidade da Lagoa do Portinho. E ela é justamente, nós elaboramos esse sistema de pontuações, certo. mas é mais para ser um momento de reflexão, né, para a população analisar quais pontos ela pode melhorar e o que deve manter para manter uma boa qualidade de vida. Então aqui, ó, por exemplo, a pessoa tem uma alimentação balanceada, ela soma 20 pontos. Exatamente. Né? Mantém bons relacionamentos, exatamente. 25 pontos. Cuida bem do sono, 40 pontos. E aí eu vi aqui que alguns têm uns pontos maiores, né? Exatamente. Cuidar bem do sono, procurar ajuda quando precisa. Exato. Esses dois são os pontos que são mais importantes nesse cuidado com a saúde mental? Com certeza, né? A gente está falando de Setembro Amarelo, que é o mês de valorização da vida, né? Então, a gente sempre frisa bastante que é importante a gente sempre buscar ajuda quando a gente precisa, né? Então, ajuda profissional, ajuda multiprofissional, de psiquiatras qualificados, de assistentes sociais, de psicólogos, né? Para que a gente consiga efetivamente melhorar o nível de saúde mental da nossa população, porque esse é um tema muito importante, né? Bom, então, como é que você acredita que esse projeto estimulado pelo CIMEP, né, apoiado pelo CIMEP, pode ajudar a sociedade como um todo? E ele pode ser expandido para outras comunidades? Claro, com certeza. Justamente para a gente abordar essas temáticas de uma forma fácil, lúdica, ela pode ser aplicada, é uma metodologia que pode ser aplicada em qualquer local, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa, primeiro, manter essas discussões, são discussões importantes. Infelizmente, esse tema ainda é muito estigmatizado na nossa sociedade, né? Existem muitos estigmas, muitos tabus, muitos preconceitos relacionados a isso, né? Então, eu acho, assim, que a responsabilidade de levar informações técnicas e de qualidade não é só dever do poder público, mas também de instituições privadas, como é o caso do CIMEP, né, e das faculdades, né, nós como acadêmicos de medicina, né, principalmente nós que viemos de universidade pública, eu acho que nós temos que dar esse retorno para a população, né? Então, eu acho que assim nós conseguimos democratizar o acesso de informações de qualidade para a população, beneficiando aqueles que precisam, auxiliando no seu processo terapêutico, né, aproximando a ciência daquela comunidade. Eu acho que isso é muito importante, a gente falar de ciência. Doutor Samuel, casos extremos, ou casos que chegam ao extremo, podem afetar qualquer pessoa, qualquer categoria, população em geral, médicos, como a gente viu casos recentes, jornalistas, políticos, enfim. Como é que estão hoje esses índices? Vocês acompanham, observam, há evoluções? Discutir esse assunto contribui para a redução? De que maneira? Bom, nós precisamos ter um entendimento científico sobre esse fenômeno, né? Que, inclusive, tem uma proposta, né, de um grande psiquiatra piauiense, Dr. Carlos Francisco, de substituir o termo suicídio por automorte. Inclusive, é uma proposta que vem sendo muito aceita dentro da comunidade psiquiátrica. Então, quando a gente fala de automorte, nós precisamos entender o fenômeno. Teresina, por exemplo, em 2009, foram 44, né, eventos de automorte. Quando você vê em 2019, que são praticamente 10 anos, né, esse número aumentou para 89. Quer dizer, praticamente mais do que dobrou. Se você acompanhar ano a ano, você vai perceber que houve isso progressivamente, foi uma tendência. E isso faz a gente pensar que deve continuar. Então, nós precisamos conseguir compreender o que tem mudado na sociedade
em tão pouco tempo que tem levado as pessoas a adotarem comportamentos extremos. Como eu já falei, quem normalmente chega a um ato desse, ele não está querendo de fato morrer, ele quer se livrar de uma dor. E nós conseguimos ver, sim, algumas mudanças, e mudanças sociais, né, mudanças culturais, especialmente em relação ao que a gente chama hoje de cultura do self, essa cultura do eu. Né, essa cultura onde as pessoas têm se voltado muito para o seu individual, para as suas liberdades pessoais e têm esquecido exatamente a importância de se viver em comunidade, como se a sociedade ela fossem pessoas independentes umas das outras, ao invés de uma rede, que de fato é. Então a gente discute esses pontos num sentido mais amplo, até para que possamos ter programações de planos, né, de como enfrentar essa realidade, mas ao mesmo tempo também nós temos aquela visão da pessoa que está em sofrimento, que ela precisa realmente de um conhecimento, ela precisa realmente desfazer certas crenças erradas que ela tem sobre a sua própria vida, sobre os seus problemas, né, sobre a falta de esperança que invade ali a vida dela. Então, dentro desse contexto, a gente tem tanto políticas macro como políticas individuais que devem ser adotadas. E projetos como esse, eles estimulam as pessoas a refletirem, a elas entenderem que o problema é real, não é fake news. Como eu falei, em termos de números, a gente consegue ver claramente. Isso não só em Teresina, mas no Piauí a mesma coisa, no Brasil a mesma coisa, no mundo a mesma coisa. Então, há algo acontecendo no mundo que a gente precisa discutir, a gente precisa debater e a gente precisa lembrar que nós somos seres comunitários, somos seres sociais. Nós não somos ilhas, não somos independentes uns dos outros. E o problema do outro é sim o nosso problema. É assim que o CIMEP entende, né, a sociedade, é assim que ele pensa, é um pensamento comunitário. E é por isso que nós estamos incentivando, estimulando e, inclusive, patrocinando eventos desse tipo, querendo sim ampliar ele para outras faculdades, né, outros estudantes que tenham interesse. Nós vamos sim estar fomentando isso cada vez mais, ajudando as pessoas a enfrentar esse problema tão grave, e sabemos que o governo tem a sua participação, mas não podemos também cruzar os braços e ficar esperando que tudo venha da iniciativa do poder público, mas estamos aqui também para fazer nossa parte. Olha, eu quero agradecer e parabenizar Igor Santos, obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo lá através da UFDEPAR, com o apoio do CIMEP, e também parabenizar o sindicato, o CIMEP, por causa dessa campanha que trata da saúde mental em foco. Doutor Samuel, muito obrigado pela presença aqui no Jornal do Piauí. A gente que agradece pela oportunidade e uma boa tarde a todos. Muito obrigado, Igor. Muito obrigado, doutor Samuel.